11 de outubro de 2023, Vilhena, Rondônia. Naquela manhã, a foto de família feliz de Elisama Macedo seria desfeita. Encontrada sem vida pela funcionária de sua casa, a cena macabra se revelaria ainda mais triste quando o autor de tudo fosse descoberto e também descoberto o detalhe de ela ter sido deixada ao lado de seus filhos pequenos. Confira a conversa que tive com a irmã de Elisama, que fala de saudade e justiça. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final deste encontro que eu nunca gosto de ter, que é com os familiares das vítimas. Elis Maria, seja bem-vinda ao canal. Uma pena a gente estar falando sobre a morte da sua irmã, da Elisama, né? Elisama da Silva Macedo? Isso. É. Eu sempre digo que as mortes e esses crimes são absolutamente desnecessários. E essas nossas conversas acabam sendo importantes exatamente para que outras pessoas percebam o que elas podem vir a passar e quanto importante é se espelhar no que aconteceu com o outro e não sermos nós mesmos uma nova vítima. Então, seja bem-vindo ao canal. Para você poder trazer toda a história da sua irmã, essa triste história que aconteceu em outubro de 2023. Correto, isso. 11 de outubro de 2023, véspera do Dia das Crianças, sua irmã com 2 filhos pequenos. 3 filhos. 3 filhos. Qual a idade dos seus sobrinhos? O primeiro estava com 1 ano, o segundo com 3 anos e o terceiro 1 ano, 3 e... 10. 10. E eles estavam ali quando tudo aconteceu? Sim, eles estavam dormindo, né? O ato aconteceu de madrugada e as crianças estavam dormindo. Desculpa, só um minuto. Peço desculpas, é que eu estou com uma tosse alérgica. Me conta, eu queria ir para um tempo mais feliz para você, principalmente. Sua irmã morreu muito jovem, ela tinha 31 anos. 31 anos. 32. 32. Eu queria ir para um tempo antes de tudo isso. Antes daquele fatídico 11 de outubro de 2023. Queria, quando sua irmã estava aqui, quem é sua irmã? Quem era sua irmã? Qual era a história dela? Como eram vocês como irmãs? Como que ela conhece o que é apontado como autor, o Rafael Rosa Macedo, que é o marido dela? Me conta a história da sua irmã antes de tudo, por favor. Bom, a minha irmã, ela era uma pessoa, né? Para iniciar, ela era uma pessoa muito alegre. Gostava muito de reuniões, amava cozinhar para todo mundo. Então, ela gostava de ser o lugar da casa onde a família se reunia, né, para comer. Ela amava essas reuniões familiares. E sempre organizava isso, né? Ela era a pessoa, assim, que mantinha mais a paz entre todo mundo. Era mais o canal ali pra gente. Ela cantava, né, na igreja, ela cantava e cuidava das irmãs, né, que a gente fala que ela era regente de um conjunto de irmãs. E... Você diz irmãs de verdade? Não, irmãs que eu falo é da congregação. Da igreja, tá. Da igreja, Ela cuidava de um coral, para ficar mais claro. E ali ela ensaiava elas e ensinavam a cantar, né, essa parte do louvor. Ela amava essa parte de cantar, a gente cantava junto em casa, gravávamos sempre músicas na nossa rede social. Passávamos a tarde e a noite, às vezes, em casa cantando. Ela era muito mãe, ela só ficava em casa cuidando das crianças, né? Ela amava celular, estava sempre fazendo coisas diferentes para as crianças. Ela, como eu disse, ela amava cozinhar, né? Então tudo era para os filhos dela e para as pessoas, para a família inteira. A Elisama, ela conheceu o Rafael há 12 anos atrás, também na igreja. Chegou o rapaz na igreja, ela se interessou e aí começaram a se conhecer. Ela tinha 20 anos, é isso? Logo, com 6 meses mais ou menos, eles se casaram e se mudaram de cidade.
Foi a primeira relação da sua irmã, o primeiro amor? Não, ela já teve outros namorados, mas coisas bobas, assim, de namoro fixo mesmo foi ele. Né? Era mais paixonite de adolescente, assim. Se casou com ele, logo ela foi embora da cidade, foram para a capital, aonde ele já morou anteriormente, né? Ali ele não teve um passado muito bonito, antes ele era usuário de droga. A capital que você diz é a capital de Rondônia. A capital de Rondônia, Porto Velho. Tá. Né? Aquele momento que ele morava em Porto Velho, ele ainda não tinha nenhuma religião, era um jovem meio largado da vida, né? Vamos dizer que para ele se encontrou lá no interior. E aí Qual que é a história dele antes? Ele tinha 20 anos, era jovem, mas ele estava na faculdade, você me falou de drogas. Ele era usuário de drogas, ele trabalhava. Eu acho que ele trabalhava, só que ele tinha um problema no ombro, então ele estava sempre encostado, né? Sempre encostado do trabalho dele. Eu acho que ele caiu, teve um acidente no trabalho e vivia encostado. E sua irmã, quando conheceu ele, sabia que ele usava drogas? Sabia de tudo isso? Do passado dele, que ele teve usuário, sim. Só que, né, ela achou que ele mudou de vida, né? Ele era outra pessoa no interior. Vocês gostavam dele? Eu conheci ele, ela já estava se casando com ele. Também foi rápido, né, entre conhecer e se casar? Foi muito rápido, que eu até nem estava muito na cidade, eu morava em outro local. Então, quando eu cheguei, ela já estava namorando com ele, eu não cheguei a ter muito contato enquanto ela namorava. Foi mais após o casamento. Tá. E eu sempre gostei dele, ele sempre foi uma pessoa, no início do casamento, sempre foi uma pessoa tranquila, mais quieto, assim, e muito disposto para a família inteira, né? Sempre fazia as coisas que a minha mãe pedia, e a gente sempre via que ele tratava ela também, na nossa visão, sempre bem. Então, nós não tínhamos o que reclamar dele, né? Tava sempre ali cuidando das crianças, cuidando dela, que os filhos vieram logo após o casamento, uns 2, 3 anos, não me lembro muito bem. Então, como eu não morava na capital, ela só ia nos visitar. Então, a gente não teve esse contato com ela, né? Na relação deles lá em Porto Velho. A gente só ia se visitar e voltava para casa. Então, ela sempre demonstrou uma relação feliz. Hoje, depois que tudo aconteceu, você sabe como era de fato a relação deles? Porque ela morre em Porto Velho? Não, ela morre em Vilhena, em outra cidade. Ela veio, faz 2 anos que ela veio para outra cidade, saiu da capital, veio morar na minha cidade, até porque eu passava por alguns conflitos, né? E aí ela veio para me morar com ela. E aí nós moramos 2 anos antes da fatalidade. Você morou naquela casa onde tudo aconteceu? Sim, eu já estava morando com eles há 2 anos. Como eles eram? Porque uma coisa, quando ela morava em Porto Velho, vocês se encontravam mais na épocas mais festivas, e nesses momentos, quando os casais têm problemas, eles tendem a não contar para todo mundo. Mas depois, com você no convívio, o que ela te relatou como era? Ela já estava casada há 12 anos, já tinha um filho de 10 anos, ou seja, ela casou e já teve filho. Ela já teve mais 2 filhos depois, com uma diferença de idade, mas tinha mais 2. Como que ela se abriu para você? Ela contou como era de fato a relação deles? Não, ela era muito fechada, desde criança, desde a adolescência, sempre ela foi muito fechada. Nós crescemos num ambiente com muita... nós perdemos nosso pai muito cedo, né? Então acabou tendo muitas violências em casa, então ela ficou cresceu muito fechada, muito calada. E como eu já tinha muitos conflitos, né, tinha passado por um momento depressivo, então assim, acredito que ela nunca mencionou os problemas dela para evitar, porque eu já tinha os meus. Ela sempre demonstrou que ela tinha um relacionamento feliz e falava para mim que era uma pessoa que não importa a beleza, né? Que tinha que respeitasse, que era honesto, que se importava comigo, porque até então eu era solteira quando aconteceu, e ela sempre me aconselhava nesse sentido, como se ela tivesse encontrado uma pessoa do padrão que ela me falava. Dentro de casa ela nunca vi agressões, nunca vi brigas dele, nunca presenciei, exceto aos meses que estava chegando a morte dela, né? Que como eu disse para a polícia, ele começou a ser uma pessoa diferente. Foi aí que eu comecei a perceber que ele tinha mudado. Mas até então, vamos dizer, 1 ano atrás, ele era outra pessoa. O que ele era e o que ele passou a se tornar nesse período que você olhava e falava assim, está acontecendo alguma coisa? E por quê, você sabe? Pai de família e um esposo muito bem, muito bom. Estava trabalhando? Sim. Ele não... Ele estava encostado do trabalho atual dele, só que ele mexia com coisas na internet, né? Ele entrou no tal do trade.
Ah, em bolsa de valores, em investimento. Isso. Aí no começo ele estava aprendendo, então ele estava sempre estudando. Então tudo que ganhava ali era uma festa. Ele, nesse período que ele chegou, ele cuidava das crianças para ela estar na igreja. Ele ia com ela, ajudava ela a cuidar das crianças lá. Sempre saía com as crianças de tarde para passear no final do dia. Brincava com as crianças no parque. Colocava as crianças para dormir, ajudava a alimentar. Era o pai, estava fazendo o trabalho dele, né? Era esse o Rafael. Cuidava da minha irmã, mimava muito ela, né? Era sempre aquele beijo de despedida, perguntava se ela precisava de alguma coisa. Eu sempre via isso. Com você ele era educado, ele era cortês. Muito educado, muito respeitoso. Meu cunhado era muito respeitoso. Nunca tivemos problema, nem brigas, né? Tudo que eu precisava, ele também me apoiava. A gente entendia que era uma família, né? Ele tinha outras mulheres. Desculpa perguntar isso. Foi descoberto alguma coisa? Foi descoberto algum local obscuro dele ou alguma outra personalidade que ele se escondia? Até o momento a gente não conseguiu descobrir nada. Tanto que é por isso que nós ainda obtemos, né? Procuramos resposta por isso, porque não conseguimos descobrir nada relacionado a isso, nem o motivo, né, dele ter feito isso, porque ele demonstrava ser uma pessoa. Então, se está, ainda está oculto com a polícia, né, os resultados, mas até agora nós não sabemos de absolutamente nada. O que levou ele a... Porque até agora você me conta de um marido... Teve seus problemas de drogas lá atrás, mas ela apoiou ele até para ele parar de ser. Eles mudam de Porto Velho para essa cidade para te ajudar ou para fugir de alguma coisa? Eu não consigo bem explicar, porque até então o motivo dela era queria vir para cá, como eu vou dizer? Para viver uma vida mais em paz. Porque aqui é mais tranquilo que a capital. E aí ela falou que né, ia ficar mais perto de mim. Logo a minha mãe iria vir embora, né? Logo depois minha mãe também iria vir embora, né? Que ela já tinha uma data aqui, então para mudar mesmo, sim. Ele era encostado, você fala que ele foi encostado, mas que trabalho que ele fazia? Qual era a função que ele exercia? Funções metalúrgicas, se eu não me engano, Tá. essas funções. Aí ele caiu de cima de um andaime e se machucou e ficou encostado durante muitos anos. Ele fez faculdade, alguma coisa Não, assim? não estudou. E como é que ele entra em trade? Porque trabalhar com bolsa de valores é um trabalho enorme. E você ganha, você perde. Se você perde muito. Se você ganha. Sim, Como que ele caiu na história? ele comprou uma mentoria e começou a fazer essa mentoria. E ele estudou muito, né? Foi aos poucos, estudando. E até que ele começou realmente a ganhar, né? Segundo é o que nós sabemos, a história que nós sabemos é que ele começou a ganhar muito. E realmente aprendeu. E a gente começou a ver a mudança financeira dentro de casa, através desse trabalho dele. Como que era? É isso que você disse que ele começa a mudar? Não, ele começa a mudar o comportamento. Ele se tornou... a partir do momento que o bebê nasceu, o Ítalo de 1 ano, minha irmã ainda estava gestante de umas 37 semanas, mais ou menos, quando ele começou a ganhar mesmo dinheiro. E ele começou a se isolar. Né? Ele fez um cantinho no quintal, depois que o bebê nasceu, lá fora, para ele poder trabalhar mais em paz. Né? Até então ela me falava, vai que lá ele consegue trabalhar, as crianças não gritam, é fechado. Então ele montou as telas dele e lá ele passava o dia inteiro. Aí nesse período que a criança nasceu, ele já não tem mais paciência, ele começava a fazer o bebê dormir à força. E, nossa, eu via minha irmã chorar, eu chorava às vezes, porque, assim, era agressivo, né? Eu via que ele já estava agressivo. Durante a madrugada, já não tinha mais paciência, a gente ouvia ele brigar muito com o bebê para dormir na marra, e ele não era, eu não via esse Rafael, né? Eu comecei a ver ele acordado de madrugada, mexendo no celular. Quando chegava no final do dia, ele ficava no fundo do quintal tomando café. Antes a gente tomava café em família ali, ele ficava no fundo do quintal sozinho tomando café. Aí eu falei pra minha irmã que ele estava um pouco diferente, né? Ela falou que ele estava muito preocupado, porque agora ele estava mexendo com muito dinheiro, então ele precisava de mais concentração. E eu nunca soube, porque ela falava assim, quanto menos a gente saber, até eu, é melhor para nós. Porque às vezes ele mexe com muito dinheiro, vai que alguém quer fazer alguma maldade com a gente, e ela sempre falou, né, pra gente ficar em alerta com isso.
porque ele começou a investir dinheiro de outras pessoas. Então foi aí que ela começou a me alertar para tomar mais cuidado. Que Né? pessoas? Era isso que eu ia te perguntar. Isso. Porque você ser trade, você vai investindo, vai ganhando. O trade nada mais é do que invisto agora e realizo o lucro no mesmo dia. Basicamente, é um investidor de dinheiro. Você tem o day trade, que você investe e você ganha o lucro no mesmo dia. Você tem o trade maior, que você investe a mais longo prazo ou médio prazo, assim por diante. Você tem fundos de investimento, mas é sempre ligado à bolsa de valores e outros commodities que dão mais dinheiro. Agora, no caso dele, ele tinha um capital inicial para investir? Não, eu não me lembro da gente ter tido nenhum capital. Tudo bem, você pode investir com R$1. Você pode achar a ação de $1. Mas ele não teve isso. Não, esse pouco eu acredito que ele deve ter pegado emprestado na época, 300, R$500, e começou a investir pouquinho. Minha irmã também vendia roupa, né? Então, querendo ou não, tinha Tinha algum... uma renda. Tinha, né? E ele tinha também, ele estava encostado, mas ele recebia todo mês. Tá. Agora, como que ele consegue pessoas para investir nele? Eu cheguei a ler que ele tinha R$2 milhões de pessoas investindo através dele? Sim, ele montou um grupo. Tudo isso eu fui descobrir após a morte da A minha... morte. Ele montou um grupo, e nesse grupo ele começou a se sair muito bem durante os dias que ele estava trabalhando, mostrava o relatório dele para as outras pessoas, e isso foi instigando as outras pessoas a querer dar dinheiro para ele investir, para render para eles. Nisso, acredito que muitos, até muitos familiares dele, venderam casa e deram muito dinheiro para ele investir. E todo Ele mês, não era laranja, nem lavando dinheiro? até hoje, nós não sabemos. É o que nos deixa assim, né? Ao léu, a gente não sabe o que ele mexia, o que aconteceu, por que tanto dinheiro e como tantas pessoas investiram nele. Até hoje nós não sabemos entender e onde foi parar todo esse dinheiro que ficou zero a todas as contas. Há quanto tempo ele era trader? Há 1 ano e pouquinho. Já conseguiu R$2 milhões de angariar pessoas. Eu acredito que a polícia esteja investigando, inclusive, se esses relatórios que ele mostrava eram reais, né, de ganhos e tudo mais. Mas o fato é que a mudança de comportamento dele vem junto com essa nova profissão dele. Sim, a mudança de comportamento veio junto, quando ele começou com isso. Você chegou a conversar com ele e falar: Rafael, o que está acontecendo? Você não era assim, por que você está sendo grosseiro com seu filho? Na verdade, assim, eu falei uma vez, mas aí, né, foi uma intromissão, eu senti que, né, eu estava sendo, como que fala, se intrometendo na família, né? Mas você morava junto, você queria o bem para sua irmã e para ele, e para o seu sobrinho. Isso não é se intrometer. Isso é querer o bem das pessoas que você ama. Eu cheguei a falar, mas aí ele falou assim: espera só até você ter um monte de conta para pagar, ter uma família para sustentar, e você vai ver como que gera estresse, né? E aí, depois desse dia, a gente acabou falando assim de uma forma mais grosseira, então a gente nunca mais falei sobre isso. Mas eu sempre evitei deixar o bebê, tipo, ajudava muito a cuidar de um, quando eu ia para a igreja ou ia sair com alguma amiga. Eu sempre carregava o do meio para minha irmã ter uma sobrecarga menor, porque era 3 crianças, e querendo ou não, todos eles sugavam muita atenção dela, que era uma mãe que ela ficava o tempo todo acolhendo eles. Então eu sempre tirava um dela para levar ele para passear, né, para ela poder ficar com uma carga menor, o que ele não fazia mais. Então, sempre que eu via que ele estava um pouco mais agressivo, eu cuidava do bebezinho, eu levava ele para passear, uma amiga sempre passava, a gente carregava ele. Só que essa parte de ser agressivo, foi quando eu conversei com ele, ela também conversou comigo, né, porque ele está sob muito estresse, muita pressão, né? Ela tentou me explicar essa parte também, e eu deixei para lá. Só que eu falei, um dia ele reclamou comigo, ele falou assim: eu tô muito estressado, meu olho tá tremendo, eu tô com dor no peito. E eu falei: é estresse, você precisa voltar a caminhar, precisa voltar a sair com as crianças, precisa voltar a ter uma vida. E eu alertei a minha irmã muitas vezes disso. Falei: isso não é bom, né? Mas eu alertei para a parte de um infarto, né? De ter um problema de saúde. É isso. Mas você me falou que ele ficava no celular mais distante, tomando café mais distante. A polícia hoje já fez alguma busca no celular dele, encontrou conversas, alguma coisa assim? Vocês sabem com quem que ele conversava e sobre o quê? Não sabemos. Se a polícia sabe, está em oculto.
Até agora, a única coisa que a gente sabe é a história que ele conta. Que, é, E que a gente vai chegar nesse dia fatídico. hã? Eu queria antes até entender assim essa parte do... Nesse ano, ele chega a agredir sua irmã? Nunca. Só com Fez, palavras. Eu, já é uma agressão. sim, com certeza. Eu vi um Mas ele... só Que, mais uma vez. que tipo de agressão que ele fez? É que cortou Ele, aqui. ele falou mais alto, na verdade, com ela, assim, sabe? Falou mais alto, tipo, como se ele fosse o homem da casa. Deixa, fica na sua que eu resolvo, mas foi isso, mais ou menos, eu já. Ele estava com 3 filhos, um filho com 10 anos. O com 10 anos já é um menininho. Como ele era com esse garoto? Ele dava atenção para ele? Não mais. A gente também era uma coisa que nós questionávamos em casa, porque ele começou a ter problemas na escola, começou a fazer. Ir na ideia de outros garotinhos na escola, fazer coisa errada. Minha irmã foi chamada na escola. E eu falei: esse menino tá precisando do pai. Ele precisa da atenção do Rafael e ele não tá dando. O cara tá crescendo sem a atenção do pai. E aí, minha irmã também cobrou ele muitas vezes e a gente percebeu. O Caio começou a ficar um menino desobediente, né? Mentiroso, estava mentindo, estava desobedecendo. E tudo isso, a ausência ali, que ele estava ficando largado, sozinho. E o Rafael não estava de costas para tudo isso. Simplesmente de costas. Tá. Dias antes, tudo acontece dia 11 de outubro de 2023. Como estavam os dias anteriores? Eram dias assim que eu estava trabalhando demais, né? Eu fazia plantão no hospital à noite e de dia eu atendia, trabalhava até 1 hora no posto de saúde e das 1 às 18 eu atendia paciente em casa particular, que eu atendo ainda, né? Na parte da Você é enfermeira, é isso? isso. Então eu estava ficando muito pouco em casa. Às vezes eu chegava 1 hora, só tomava um banho, pegava as minhas coisas e ia atender. Aí às vezes eu chegava 4 horas já para almoçar. Então eu não estava uns 15 dias almoçando com eles. Tá. Era só a funcionária, mas eu só chegava rapidinho, tomava um banho, já chegava e ia pro plantão. Eu não tinha muito tempo. Então, mas eu sabia que em casa eles estavam bem corrida. Minha irmã estava em pós-operatório de uma cirurgia que ela fez de laqueadura. Então, ela não estava trabalhando muito, estava mais assim, só mais cuidando das crianças, tinha a babá que auxiliava, fazia as coisas mais pesadas em casa. E eu não me lembro muito do relato dela, né? Ela só achou estranho assim que eu não estava muito tempo em casa. Mas ela disse que a cobrança era a mesma, as crianças estavam largadas. A sua irmã, quando morre, ela estava ainda operada, recém-operada, então, da laqueadura? Sim, ela ainda estava em casa, se cuidando, então, tanto que ela não saía para ir para a igreja, ela ficava mais tempo em casa. E um período ela estava dormindo comigo, porque as crianças dormiam com ele, daí para não machucar ela à noite, que a criança ficava pulando, ela dormia na minha cama e as crianças no quarto Tá. dele. A casa, ela é como fisicamente? Ela é no terreno grande, pequeno, tem casas do lado? Como Sei. que é a parte... como para eu entender depois se vizinhos teriam ouvido ou não alguma coisa? A casa tem um quintal enorme no fundo, né, com um gramado. Na lateral, nossa vizinha, que ela é cabeleireira, então tá sempre Mas cliente. é colado? Colado também tem uma distância. O muro da casa é o muro, né, no mesmo Tá. muro. Do lado também, a nossa outra vizinha, ela trabalha com estética, tanto que a porta da estética dela, assim, da lateral da área, dá acesso à nossa casa. Aí só é travada mesmo, porque é a mesma coisa. Então, se as crianças fizerem muito barulho, atrapalhava ela trabalhar. Tá. De tão colado. Atrás tem uma vizinha que tem 2 ou 3. Então, ali, sem chances até da... O muro é muito alto, então é construção de uma casa junto. Também, todo o nosso redor tem famílias. Na frente tem um mercado, né? Onde a gente também estava sempre. Entendi. E a casa, ela dá para a rua já a porta ou tem quintal na frente? De frente para a rua, na verdade, tem um quintal de uns 2 metros, mas é uma distância de 2 metros, a área dá de frente, o portão você já sai na área, já sai de frente ao mercado. Tá. Então, você estava trabalhando muito, você estava fazendo todas as suas coisas, estava na sua vida, você não conversava muito com ela, mas você percebia alguma coisa. Chegando dia 11 de outubro, o dia anterior, você percebe hoje, se você parar, fechar o olho, você percebe algum clima estranho na casa, alguma briga que poderia ter existido entre os dois? Não. No dia 11, dia 10, nada. Diferente também. Não, a única coisa que eu percebi é que ela estava andando um pouco mais triste.
Foi aí que ela estava lendo ela começou a ler um livro, ela odiava ler, mas ela começou a ler um livro que falava de Deus. Foi quando ela falou para mim que, às vezes, a única frase assim que eu percebi que ela estava triste foi porque ela falou bem assim para mim. Falei, neném, às vezes a gente está triste, a gente não sabe que às vezes Jesus só quer que a gente ore um pouco mais, fica mais perto dele. E às vezes é só isso. Foi a únicas palavras que ela falou para mim. Eu falei que é verdade, né? Aí eu vi que ela estava lendo mais, estava acontecendo umas guerras também, então ela estava um pouco mais triste com essas situações. Ela fazia muito jejum pelas famílias. Então, assim, aí às vezes eu fico pensando que antes eu achava que talvez a tristeza, né, fosse pelas famílias, talvez estava acontecendo alguma coisa em casa, só que antes eu não percebi. Eu só percebi realmente que ela falou que estava mais triste, mas que talvez era só Deus que. Talvez ela estava muito distante e Deus estava puxando ela para mais perto dela, E né? seus sobrinhos estavam como? Seu sobrinho mais velho, principalmente, você falou que ele já estava mais mentiroso, mas isso ele manteve. Ele estava mantendo a atitude dele de pedindo o carinho do pai, praticamente. Sim. Ele estava bem rebelde, estava. Às vezes, ele sempre obedeceu ela falava para ele dormir, ele falava que não queria dormir, ele ia dormir só quando o pai dele chegasse, que ele estava na igreja à noite, né? Então, assim, aí quando não, você vai dormir agora, você tem que obedecer a sua mãe. Aí ele aceitava, só a dela não, era sempre o pai. Meu pai não mandou, meu pai não falou isso, então não vou fazer. Então foi aí que eu vi, né? Falei assim, ele tá demais. Aí minha irmã não tava dando conta de controlar isso mais nele, né? Entendi. Essas rebeldias que não tinha. Aí chega dia 11 de outubro, quando tudo acontece. Você estava na casa? Não. Não, dia 10 eu saí do plantão, fui para um plantão dia 10 à noite e só retornei no outro dia. E tudo aconteceu de madrugada. Isso. No dia 10 quando eu fui para trabalhar, nós tivemos um café da tarde e ele me falou que teve um sonho. Ele disse que teve um sonho e a gente sempre tomou o café da tarde juntos, né? Como eu disse. Ele falou assim, cunhada, eu tive um sonho e eu sonhei que eu e a sua irmã tava cheio de sangue no chão. Aí eu falei assim, uai. Eu lembro das palavras dela, né? Que ela falou assim, ai amor, para com isso. Aí ele falou assim, não, a gente precisa falar sobre isso. Porque se um dia acontece uma coisa comigo e com você, como que vai ficar as crianças? Elas não podem ficar desamparadas. E aí ele falou, olha, se acontecer alguma coisa algum dia... E eu falei, para, gente, isso aí deve ser morte espiritual. Quando você sonha assim, é porque vocês estão em pecado? Eu falei pra eles ainda. Aí ela falou assim, claro que não. Ele, não. Eu falei assim, ó, um seguro no meu trabalho, que se acontecer alguma coisa comigo e com a sua irmã, as crianças vão estar amparadas. Aí eu falei, gente, se um dia acontecer alguma coisa com as crianças, elas vão ser minhas, eu falava pra eles, né? Sempre brinquei assim. Que Se um dia acontecer alguma coisa com eles, as crianças vão ser suas. sim, a gente sempre brincou, né? Minha irmã falava que eu mandava mais as crianças que ela. E a gente levou aquele assunto, e ele falou isso. Falou assim, não, mas o sonho era muito real, tinha sangue na nossa cabeça. Falei assim, gente, tipo, nunca acontece. E nisso eu fui trabalhar, né? Dei boa noite, como sempre. E as últimas palavras que eu falo, assim, que eu ouvi da minha mãe indo para o trabalho, foi que ela sempre falava, né? Bom trabalho. E, e essa foi a nossa última conversa. E você não conversou com ela nem por WhatsApp mais? Não, conversamos, né? Pessoalmente foi essa. E conversamos até 8h30 da noite. Sobre o que vocês conversaram? Eu queria cantar na igreja uma música que o pastor disse que ia me dar a oportunidade e eu fiquei com medo de cantar e eu pedi para ela cantar comigo. E aí a gente ficou conversando e procurando um louvor para cantar juntas. E foi isso, a gente escolheu um louvor e depois... 8h30 da noite você não conversa mais com ela. Acaba que você está no seu plantão também. Sim, aí fui atender e o plantão começou a ficar mais emergente, daí eu peguei e comecei a Era trabalhar que dia da semana? terça-feira. Como que você fica sabendo que tudo aconteceu? Bom, quando foi umas 6 e pouco da manhã, a funcionária nossa, a babá, ela ligou para mim, só que ela sempre chegava, às vezes o Rafael saía para comprar pão e esquecia de deixar o portão aberto, então ela me ligou. Eu não atendi a ligação, que eu estava passando o plantão, só enviei uma mensagem para ela, falei assim, daqui a pouquinho eu chego em casa para abrir o portão. E, na verdade, ela já queria me contar, né, o que aconteceu. E aí ela não atendeu mais, aí eu fui para casa, já estava logo indo para casa já. E aí eu cheguei, saí do meu plantão, passei no meu local de trabalho, né, que é das 7 às 13, falei assim, olha, eu vou ali em casa rapidinho.
que eu só era bem pertinho, numa esquina. Falei, vou né? Ia lá atender ela, abrir o portão para ela, tomar um café. E foi aí que eu cheguei na esquina de casa. Eu estava de a pé, cheguei na esquina de casa e já vi o alvoroço todo na rua, né? Todo mundo na frente de casa, carro de polícia. E aí eu cheguei, o bebê no colo de um, meu sobrinho não estava ali, o outro bebê no colo de outro vizinho. E aí que eu fiquei sabendo do acontecido. E o Rafael? Ele não estava em casa. Tinha sumido. E qual a primeira notícia que chega para você? Bom, obviamente, né, eu cheguei e o portão estava aberto, as polícias trancando a entrada da casa. E aí a babá só aponta para mim, ela também não teve nem coragem de olhar na minha cara. Ela apontou para mim e falou assim: seu policial, essa aqui é a irmã da Elisama. E aí eu já comecei a ficar desesperado, né? Eu pensei, um ladrão entrou dentro de casa, minha irmã foi para o hospital, meu cunhado levou minha irmã para o hospital, aconteceu alguma coisa. Mas a minha ideia é que ela estava lá no hospital, sabe? E aí o policial, eu falei assim, tá, mas o que aconteceu aqui? Ninguém me falava nada. A única coisa que o policial me falou assim, onde está o seu cunhado? Foi aí que eu entendi que tinha acontecido alguma coisa mais grave. Porque eu falei bem assim, eu não sei. Aí eu tentei entrar dentro de casa, eles ficavam me barrando, e aquele escândalo de eu querer entrar na minha casa. E aí eu perguntava da minha irmã, até que um deles, né? Falei assim, minha irmã tá aí dentro? Aí o policial falou, tá lá dentro. E aí que eu tinha entendido o que tinha acontecido. Você entrou? Não me deixaram entrar. Você tentou ligar para o Rafael? O que você tentou fazer naquele primeiro momento? Eu imagino que deva ser como se você tivesse o mundo girando ao contrário. Mas quais foram as suas primeiras atitudes, assim? Eu liguei pro meu pastor. Eu não queria ligar para minha família. Na verdade, antes eu mandei uma mensagem na família. Eu falei, gente, eu preciso de vocês aqui em casa. Aconteceu alguma coisa. E eu não sabia como minha irmã estava dentro de casa. E aí, como eu não sabia para quem ligar e sempre quem me socorria era o meu pastor, eu mandei uma mensagem para ele. Liguei para ele, falei, pastor, aconteceu uma tragédia. Eu não consegui nem falar no telefone. E foi aí que eu consegui falar para ele. Falei, minha irmã tá morta. E aí ele pegou e já ligou para os meus amigos. E aí foi ligando para um, para outro. Já foi na casa do meu irmão para evitar um outro desespero, que a minha cunhada estava grávida também, quase ganhando. E foi aí que eles se movimentaram e fizeram tudo. Eu tive que sair do local, né, que me tiraram de lá para retirar o corpo dela. E foram tentar localizar o Rafael através das câmeras, porque viram a hora que eles saíram de casa. A babá viu ele saindo de casa. Ele saiu tranquilo, né? Fechou o portão tranquilo e ela achou que ele tinha ido comprar pão. E aí conseguiram depois encontrar ele bem rápido, né? Foi coisa de 1 hora e pouco, não me lembro, mais ou menos isso. Eu sei que não demorou, chegou a notícia que encontraram ele. Você me falou que quem encontra a sua irmã? A babá. E como foi? E que horas que foi? E como foi isso? Ela chega em casa, né? Ela chega sempre bem cedo. Eu acredito que umas 6 horas ela chegou em casa. Ela chegou e, como de costume, ela só entrava dentro de casa rapidinho, via como é que a Elisama estava, via como estavam as crianças, saía e lavava primeiro a área e passava roupa. Até para não deixar as crianças dormirem para deixar eles dormirem até mais tarde, a minha irmã também. Aí diz ela que entrou dentro de casa, uma das crianças estava sentada no sofá, o de 3 anos, o de 10 anos estava dormindo, e aí ela foi no quarto da minha irmã. Foi no quarto da minha irmã e nem ligou a luz. Ela balançou o pé dela, ela estava coberta. Ela não tinha reparado, mas ela estava coberta até a cabeça. E aí ela balançou o pé da minha irmã e só falou assim, Elisama, e mexeu nela e deixou ela quietinha e saiu de novo para fora de casa. Foi lá fora, passou roupa, lavou a área e ouviu o bebê chorar. Diz ela que o bebê chorou, mas ela achou, a Elisama tá lá, então ela pega o bebê. E ela viu que ninguém aparecia, daí o bebê saiu lá para fora de casa e começou a pisar no chão e ela achou que o bebê estava mamando e estava sujando de chocolate. Aí diz ela que foi, limpou a criança, tirou a meinha, lavou, e aí foi lá dentro, né, para limpar. Aí quando ela foi limpando, ela viu que a Elisama não acordou, daí ela ligou a luz. E aí quando ela ligou a luz, que ela viu
Aí ele diz ela que destampou e ela estava lá naquela situação, totalmente já sem sangue nenhum. E a criança tinha pisado, passou por cima dela porque ele dormia, o berço é aberto entre a cama e o berço e ele estava dentro de uma cadeirinha. E então o bebê saiu, acredito que chamou a minha irmã, porque ele acordava e ficava ali brincando com ela, passou por cima da cama e saiu para fora da área. Aí ela entrou e viu no quarto, já tampou de novo e já foi atrás da polícia. Pegou as crianças e tirou para fora de casa. E já começou a chamar, na verdade. Ela começou a gritar por socorro. Você falou que sua irmã já estava sem sangue. Como que ela morreu? Como que era a visão da babá? Se você quiser contar isso. A minha irmã estava virada para o lado do berço. Ela sempre dormia de ladinho, assim, viradinha para o lado do neném, porque ela ficava dormindo, balançando ele até ele dormir. Ele não tinha tirado o costume dele dormir numa cadeirinha, que era mais confortável, fazia ele dormir mais rápido. E ela estava viradinha para o lado, com a mão em cima do corpo. E a faca que ele cravou pegava praticamente no ouvido dela aqui. Pegava no ouvido e travava para baixo. Então, segundo a polícia, ela não sentiu dor. Foi uma facada certeira. Foi direto na artéria dela, né? E ela estava nessa situação, quietinha. Parece-se que ela não se mexeu, né? Embora a cama estava um pouco... Tinha umas coisas que não estavam naquele momento, no dia anterior à noite. Mas a babá disse assim que parecia que ela morreu do jeito que ela estava deitada, confortável, não parecia que tinha briga, ela estava tranquila, do lado, como ela sempre dormia. E naquele lugar, daquele jeitinho, ela ficou, com o rosto virado para o lado do bebê. Então o bebê ainda pisou aquele chocolate, na verdade era o sangue da mãe. Era o sangue dela. E a gente acredita que pela polícia foi umas 4:30 da manhã, porque ela já não tinha 6:30, 7 horas da manhã, ela não tinha sangue nenhum no corpo. Pelas fotos, ela está totalmente sem sangue. O lugar não estava como se tivesse tido briga, nem o quarto, nem a sala, nem nada. Lugar nenhum. Ah, você falou que sumiram algumas coisas. Não, algumas roupas que estavam bem dobradas em um lugar, estavam muito arrumado. Era como se alguém mexesse no quarto para manter uma outra visão. Eu não sei Entendi. se eu que prefiro acreditar nos policiais, que do jeito que ela morreu, ela ficou. Outros já acham que ele teve, ele que arrumou ela, teve alguma briga com ela e arrumou ela no cantinho para fingir que ela estava daquele jeito. A perícia diz o quê? Pela perícia, do jeito que a faca foi cravada, ela não sentiu dor, nada. A posição encontrada é a posição da morte dela. Ela não foi morta em outro lugar e colocada ali e nem arrumada na cama depois de morrer. Ela realmente morre e ali fica. Ele apenas cobre o rosto dela, exatamente para não ver o horror que fez. Sim. E você me fala que foi umas 4 e pouco da manhã. O que ele diz que aconteceu? Porque ele é encontrado. Ele diz o quê? Ele diz que 2 homens entraram na casa. Tinha sinal de arrombamento, alguma coisa assim? E entraram como? Diz ele que entraram pela janela da cozinha e renderam. Mas tinha alguma marca de pé? A janela fica sempre aberta? Sempre fechada, a gente sempre foi muito criterioso em trancar as coisas em casa. E no outro dia a gente vê, né, depois da morte dela, que eu fui ver em casa para retirar as coisas, eu vi que no muro tinha pegadas de pé, mas dá para ver que a cena foi muito bem montada. Do lado de cá, né? Do lado do vizinho já não tem... Como? Não tem nada do lado do vizinho. Eu que vi aquela cena, os policiais já tinham ido em casa, já tinham feito tudo e foram embora. E eu fiz uma coisa errada, porque ele fala que entrou dentro de casa. E eu fui no vizinho, pedi, vizinha, deixa eu ver a sua cara, deixa eu ver o lado da minha irmã. Porque a cadeira está encostada no muro, pés como se fosse manchas, alguém descendo, né? Sujeira de sapatos. No muro de dentro da sua casa. Mas o E do muro lado da vizinha? Nenhuma marca. Ela falou, vizinha, não tem como ninguém entrar aqui, porque meus cachorros ficam soltos. Como você vê, o muro já está aqui na minha edícula, na minha casa. Seria essa casa dos fundos, é isso? Aquela que você fala que já tem a construção. A lateral da vizinha, que é cabeleireira. Tá. E ele diz que então entraram 2 homens dentro da casa. E renderam ele. E aí ele ainda disse que chama ela e fala, Lisama, tem homens dentro de casa.
E aí ele conta que ela pega o celular e tenta pedir socorro para a família. E é aí que 2 mensagens caem no celular dos meus irmãos. Né? Do meu irmão cai uma mensagem pedindo socorro. Socorro, tem alguém dentro de casa e eles estão armados. E aí nessa mensagem que ela envia, ela já passa o número de uma conta com senha. Que ela envia... Não, que é enviado do celular dela. Enviado do celular dela. Que horas, mais ou menos, essa mensagem? Segundo os policiais, quando a mensagem cai ao celular do meu irmão, o celular já não está saindo mais da casa. Está em outra localidade. Nós encontramos os celulares dela jogados no mato aonde ele estava. E ele falou que o celular dela não saiu da casa. Os ladrões não pegou. Então, para eu entender, ele pega e fala, Elisama tem 2 homens, ela levanta, ela ouve. E aí o que acontece para ela mandar conta de... Por que ela estaria mandando conta corrente? Ele explica por quê? É um sequestro? O que era isso? Como se tivesse mandado uma conta pra gente onde teria dinheiro para cuidar das crianças. Mas essa conta não tem nada. E ela manda pro teu irmão e para um outro irmão, é isso? Pro meu irmão e pra minha cunhada. E ele digita, as mensagens são diferentes, então dá para ver que ela teve tempo de digitar, supostamente. Não. A pessoa que digitou teve tempo para digitar. O horário que essa mensagem chega, ela já estaria morta? Já estaria morta há muito tempo. E uma das mensagens foi enviada de dentro de casa, pelo cálculo da perícia, e a outra mensagem foi enviada em outra localidade. Que é quando ele sai de casa. Quando fizeram um backup de tudo, a mensagem foi enviada em outra localidade, que é onde foi encontrado os celulares. Você sabe que horas que são enviadas essas mensagens? 6:30 da manhã, mais ou menos. Se ela morre às 4, não tem como ela ter mandado mensagem nenhuma. Sim, a partir da... Então, na versão dele ainda. Então, entram 2 homens na casa dele. Por quê? Atrás de dinheiro. E por que atrás de dinheiro? Todo mundo sabia? Falam um valor? Atrás de dinheiro porque sabe que ele trabalha com... Se sabe que ele trabalha com trade, sabe que ele não tem dinheiro vivo. Ele acredita, né? Segundo ele falava que a pessoa entrou e para tentar roubar o dinheiro dele. Tentar pegar os celulares. Tanto que a pessoa pega os celulares e sai com ele. Ele falou bem assim, eu vi que um dos caras voltou para trás. Ele fala que é a hora que, suposta por ele, a pessoa voltou para trás, matou ela e voltou de novo com ele para levar embora. E ela dormiu. Então, assim, você tem assim, 2 homens entram dentro da casa, levam seu marido embora e você dorme. E aí ele vai lá e enfia uma faca em você dormindo, porque afinal de contas é madrugada, eu tô com sono. É isso que ele quer. Chega a ser... irônico. Chega a ser mal, muito mal... bom, e aí tem câmeras ali, você falou de câmeras. Tem câmeras na frente da casa? Tem câmera em algum lugar? As câmeras na frente da casa filmaram, né? Tá com a polícia, rodou a cidade toda, a câmera dele saindo devagarzinho de casa, fechando o portão. Diz ele que os ladrões estavam agachados dentro do carro e fizeram ele caminhar, sair com o carro e levar embora. Nós tínhamos uma câmera também na área de casa, mas segundo ele a câmera estava estragada devido a muita chuva. Mas como eu disse para a polícia, a nossa câmera nunca fica estragada. Ele que instalou a câmera, ele mexia com o conserto de câmera. E todos os dias aquela câmera nos ficava ligada no celular dele. Ele sabia o que minha irmã conversava, a hora que eu saía de casa, a hora que a minha irmã saía de casa. Às vezes a gente estava conversando algo bobo na área de casa, ele falava, o que vocês estão fazendo aí? Eu brincava comigo, para onde é que você está indo? Tipo assim, ele tinha o controle daquela câmera o tempo inteiro. E esses 2 homens, ele consegue dizer quem são? Eles são pessoas do convívio deles? Ele faz um retrato falado? Eles estavam como? Ele não fala. Ele só falou o peso, mais ou menos, para a polícia, porque quando fizeram a reconstituição, que a polícia pegou o carro e voltou e fez toda a reconstituição, então ele precisou falar o tamanho, mais ou menos, da pessoa e o peso. E isso ele passou para a polícia. Mas eles estavam com balaclava ou eles estavam com o rosto limpo? Eu não sei. Ele não conta. Você falou que a babá vê ele saindo? Vê o carro saindo na esquina. Então o que acontece? Ele sai de carro de dentro de casa? Sim. Portão automático, não? Portão automático.
Então você não vê ele a pé, nada disso. Ele está dentro do carro. O carro é muito insufilmado? Não, não é Dá para muito, ver mas o interior. isso, segundo os caras estavam abaixados e tal, e levando ele à força. Para onde? Não sei. Para fazer o quê? Diz ele que chega num local da BR, os caras tentam roubar ele, ele foi encontrado com uma gravata. Como uma gravata? Uma gravata que é aqui, tipo mata-leão? Desculpa, que foi tão falso que é uma gravata com mata-leão, mas sem marcas nenhuma, meia solta, assim, como se alguém tivesse pegado para enforcar ele. Ah, uma gravata de verdade? Sim, ele usava gravata, né? Que ele ia na igreja, então ele usava gravata, bonitinho. E os celulares, ele falou assim: o cara pegou meu celular e levou embora, meu celular e minha carteira. Ele tentou roubar ele, quando ele viu que não conseguia por causa que precisava da imagem da minha irmã, eram as contas no nome dela, o cara pegou e tentou matar ele e foram embora. E Levando o celular dela foi encontrado onde? ao lado, no meio do mato. Depois do enterro, a minha irmã insistiu, uma das minhas irmãs insistiu pra gente procurar as coisas dela, porque a gente sabia que estava em algum lugar. E ele falou que estava dentro da casa. Outra hora ele falou que o ladrão tinha levado as coisas que estavam com ele, que é a carteira dele, o celular da EIPO e o relógio que ele tinha com várias gravações, que ele falou para a polícia que tinha várias coisas gravadas, e os ladrões levaram. Aí minha mãe, inconformada, juntamos eu e meus 3 irmãos, fomos todo mundo no meio do mato procurar. Era um mato muito alto. Mas do lado de casa mesmo? Do lado onde foi encontrado na BR o carro dele. Ah, tá. E nós começamos uma busca com um familiar e nossos parentes, várias pessoas começamos a procurar no mato. E foi como se todo mundo esparramado, foi como se um dos meus irmãos começasse a achar assim, sabe, como se Deus estivesse mostrando onde estava aquele lugar. Era mato muito alto. Meu irmão, que veio de Ji-Paraná, veio de outra cidade, né, que ninguém morava, só um irmão morava aqui comigo. Ele começou a achar o celular dela com sangue. Achamos a carteira original dele, porque ele tinha 2 carteiras, carteira com cartão com o nome de outras pessoas, ou o nome de uma mulher, de um homem dentro da carteira. O celular realmente original, porque nós encontramos o celular dele, o celular dela, a carteira dele, o relógio com as gravações, que ele falou que tinha um relógio, nós encontramos outro relógio, que era realmente aquele outro, que era o original. É como se ele estivesse querendo que a gente encontrasse o que estava com ele. O que estava com ele só, que ele permaneceu ali. Ele falou assim, a polícia, volta no carro, meu relógio está lá, tem gravação. Mas o que estava no mato, ele nunca imaginou que alguém ia no mato procurar aquelas coisas. E ele manteve. No primeiro momento, você descobre que sua irmã está morta e que o seu cunhado está dizendo que ele foi vítima de um sequestro e a sua irmã de um assassinato por 2 pessoas. No primeiro momento, você acreditou nele? Como é que foi? Você conversou com ele? Você foi ao encontro dele? Eu vi ele recentemente, eu nunca mais vi ele. Encontrei ele recentemente e vi ele apenas de muito longe, porque minha mãe estava internada no hospital e, por coincidência, ele estava na mesma ala que ela. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu estava no meu trabalho, fui correndo para o hospital, fiquei sabendo, aí eles já estavam dando alta para ele, então eu vi ele de longe entrando de novo no carro da polícia e voltando para a cadeia. Foi a única parte que eu vi realmente ele. Mas assim, eu digo, naquele dia que a sua irmã, que você descobre que a sua irmã morreu, que ele é pego, você deu um voto de confiança para o que ele estava falando? Afinal de contas, você morava com ele. Você tentou falar, não, ele não pode ter matado, não tem lógica ele ter matado. Você chegou a ficar um pouco do lado dele? Na verdade, eu não acreditei que ele tinha feito isso. Até um dia depois do enterro dela. Ele não foi ao enterro? Não, ele foi preso. Já foi preso no mesmo dia? Uhum. E o que aconteceu nesse um dia depois do enterro dela que você percebeu que ele era o assassino da sua irmã? Foi quando começou a cair a ficha, que eu vi que não tinha mesmo. Eu acho que na minha mente eu queria acreditar que não era ele. Porque para mim, ele era alguém da família, né? A gente viveu muitos anos, então para mim ele era um irmão, era alguém que sempre foi apoio, né? Sempre me ajudou muito. Eu ia me mudar no sábado para minha casa, ele ia me ajudar na mudança. Eu não conseguia
acreditar que fosse ele. Eu acho que na minha mente eu não queria acreditar que fosse ele. Então mas quando as coisas foram caindo, eu falei assim, não encaixa, não encaixa. Foi falando, não encaixava. Eu falava, gente, mas e se realmente tinha outras pessoas dentro de casa? E se realmente... E aí a gente foi procurando, foi a gente mesmo dentro da casa. Quando eu vi o muro, que não tinha nada do outro lado, foi aí que eu acho que começou a cair a minha ficha. Eu falei, não, foi uma cena armada. E quando eu me lembro que as nossas facas ficavam escondidas dentro de casa, a gente não deixava a faca à mostra por causa das crianças. Ficava guardada atrás do micro-ondas no faqueiro. A faca usada era de vocês? Era a nossa faca de churrasco. Ele, Alguém ouviu barulho, alguém ouviu briga, alguém ouviu grito, algum vizinho? nada. O seu sobrinho mais velho, de 10 anos, ele chegou a contar alguma coisa? No começo ele dizia assim, tia, às vezes parece que a minha mãe estava engasgando e meu pai estava ajudando ela. Outra vez ele comentou, tia, eu acho que ele estava conversando muito alto lá fora. Ele não, até hoje ele não fala nada. A única coisa que nós ouvimos ele falar é isso. Uma vez, foi logo após o que aconteceu. Na próxima semana ele falou, parece que minha mãe estava engasgando e meu pai estava ajudando ela. E ele tá como ele que é o mais velho, o de 3 anos, imagino, que o bebê então menos ainda, mas o de 10 anos, ele tem noção de que o pai matou a mãe? Ele tem noção. Se ele tem noção e ele vive assim num mundo de amor e ódio, né? Se ele, no começo, se ele pudesse, tipo, ele guarda a fotinha do pai, se ele pudesse, ele tirava o pai dele de lá. Na verdade, é a única coisa que restou para ele, né? Sim. Não, tem você, tem os irmãos dele, tem os outros tios, mas eu entendo porque o pai matou a mãe, mas a relação dele com assim, são essas relações muito complexas de você simplesmente falar, eu nunca mais falaria. Você não sabe, você não está naquela pele. E Você não outro, está naquele. foi um pai violento para a mãe. Então, assim, para a imagem que ele tem do pai, eu acredito que seja a mesma imagem que a gente tinha. Ele pede para visitar o pai, ele visitou o pai, ele quer ir visitar. Um dia, mas foi logo recente também a morte dela, né? Ele queria ver ele. Hoje, não. A guarda das crianças estão com você? Não. Eu não tinha condição de ter a guarda deles. Meu irmão veio embora da outra cidade do interior para morar aqui. Veio ele, a esposa e 2 filhas para assumirem as crianças. Que é o que conseguiu pegar a guarda permanente das crianças. A família dele pede a guarda das crianças? Ele, na verdade, chegou a tentar pedir há uns meses atrás para a mãe e o pai dele, né? Mas ele desistiu. O advogado conseguiu fazer ele desistir da guarda. Na verdade, ele sabia que os pais também não tinham condição de cuidar das crianças. As crianças não têm vínculo com a família dele, nunca tiveram vínculo, né? Mais com a minha família mesmo, que estava sempre próximo. Então, para eles, a família dele é um estranho. Se eu não me engano, doutora Solange Beretta me corrige aqui nos comentários se estiver errado, se ele for condenado, ele perde o pátrio poder dos filhos, né? Se eu não me engano, tem uma coisa assim mesmo, já até, é até uma das penalidades. Acho que é isso, posso estar errado. Você me falou que foi encontrada uma carteira com cartões com outros nomes. Que nomes são esses? A polícia investigou, ele respondeu isso? Não, nós não sabemos a parte dele, mas a polícia, acredito que investigou, porque na hora que nós encontramos tudo, nós reunimos tudo no chão e começamos a filmar, para provar que a gente estava encontrando. E a gente ficou até muito revoltado, porque a polícia foi no local e não foi procurar essas coisas. Nós fomos encontrar dias depois, mas a gente começou a filmar tudo no chão para mandar para a polícia. E ninguém tocou até que a polícia chegou. Reunimos tudo no chão e nós temos as filmagens e esperamos a polícia chegar para recolher e levar. E sabem que nomes são esses? Que cartões? São cartões de crédito, é isso? Cartão de crédito. De outras pessoas? Sim, que nós não conhecemos. Umas 2 ou 3 pessoas diferentes. E que ele ainda não se explicou por quê? Não. Tinha isso. Você me falou que no dia anterior, que ele estava cheio de sangue, e falou que se eles viessem a faltar, as crianças ficariam com você. Falou de seguro, de vida. A sua irmã tinha algum seguro de vida? Não tem. Não foi descoberto, nada. Não conseguimos absolutamente nada. Eles não tinham casa, o carro que ele disse que estava pago não estava pago.
O outro carro que ele disse que estava num conserto também não estava pago. As contas da casa daquele mês não estava paga. A casa era quitada? Aluguel. Ah, era aluguel. Era aluguel. Como é que estava a história dele com aqueles investimentos? Eu li que ele estava perdendo muito dinheiro e muitas pessoas estavam abrindo processo contra ele. Isso, mas nós não sabíamos dessa parte do dinheiro. Eu, na verdade, eu nem sabia que existia esse grupo de pessoas que estavam emprestando dinheiro para ele. Então, para mim e para minha irmã, ele estava com muito dinheiro. Tanto que ela queria me dar uma geladeira de presente, que eu ia mudar de casa. E há 2 dias atrás que eu peguei o celular dela, quer dizer, quando eu peguei agora o celular dela, eu vi uma mensagem dela mandando para ele, falando assim, amor, vamos dar essa geladeira para neném? A gente parcela em bastante vezes. Aí ele só manda uma figurinha e essa mensagem foi 2 dias, uns 3 dias antes, mais ou menos. Então, assim, ela não sabia da situação financeira deles. Tanto que ela queria me presentear com uma geladeira caríssima. Naquele dia anterior à morte dela, na terça, ela estava montando ela estava pensando em fazer uma casa de 2 andares, e ela estava fazendo isso no computador. Eu lembro de tarde que eu cheguei do meu trabalho, e eu vi ela, falou assim, olha amor, que linda essa casa, o que você acha, a planta? Ela estava faz muitos anos montando uma planta para fazer uma casa. Então ela achava que eles tinham dinheiro. Na verdade, ele estava com uma vida mentirosa e ela podia estar descobrindo. É que é muito interessante que é difícil encontrar a motivação disso. Sim. O que faz ele matar a mãe dos filhos, uma mulher que, não sei se ela tinha descoberto alguma coisa e botou ele contra a parede, e ele... Porque, assim, ele não tem um histórico de violência. Ele não tem antecedentes criminais, tem? Não. Só com drogas lá. Nunca teve uma violência de ele contra a sua irmã, até porque você morava ali, você saberia. Ele estava estranho um ano antes, mas por conta até mesmo de uma ficção que ele inventou de um trabalho de trade, que é uma coisa muito complexa de ser feita. Você não aprende num curso, você não aprende em um ano, é uma coisa muito... É uma variável que eu falo para as pessoas, não entrem nisso, porque isso é como ser um pintor, você tem que ter talento. Ele já estava com 2 milhões de reais num caixa que era irrisório, mas nada ligado a ela. É muito doido o porquê. Não tem noção. O que será que eles conversaram? O que será que ela pode ter descoberto? Será que ela abriu aquela carteira e viu aquele monte de cartão e perguntou para ele? E ele falou, amanhã a gente conversa, ela dorme, ele mata? Porque ele tinha que ter planejado para isso. Ele planejou o dia já matar ela. A gente acredita que talvez não seja só naquele dia que ele planejou. Ele sempre mandava mensagem, você vai dormir em casa hoje para mim? Você vai estar de plantão hoje? Parece sim que ele estava sempre pensando que dia que eu vou fazer, que dia que eu vou fazer. E ele só falou de tarde também, ele chegou a falar com meu irmão, ligou pro meu irmão, falou que estava preocupado, tal, com umas coisas, então todo mundo conseguiu pegar o canal dele e falar. Ele falou pro meu irmão também que sonhou. Ou seja, a gente não tem o que faz ele dar essa facada fatal e final. Não tem. E por que isso? Hoje mesmo ele já tentou 3 vezes, né? Como se diz, agora, enquanto ele está preso, ele está criando um problema de saúde. Tentou 3 vezes o quê? Ele tentou se matar? Na verdade, perdão, ele está agora, eu falo hoje ele está tentando dizer que está com problema de saúde. Que problema? Crise de epilepsia. Por isso que você estava, inclusive, no hospital com a sua mãe, é isso? E ele? Com a minha mãe passando por um problema. E aí descobrimos que ele estava lá, dizendo, né? Mas segundo descobri depois, era pressão alta tal, e agora ele está tendo ansiedade na cadeia e crise de epilepsia. Então ele está entrando contra até a cadeia lá, porque eles não estão tratando ele bem. Mas segundo as pessoas, os médicos não acreditam que ele realmente está com problemas de saúde. Ele tentou falar com você depois? Eu fiquei sabendo após o funeral que ele disse para alguém que queria falar comigo. Você queria falar com ele? Eu queria. O que você queria? Por que você não conversa com ele? O que você quer conversar com ele? Na verdade, eu só queria... Eu tive a oportunidade e não conversei, né? Eu queria, na verdade, naquela época, que ele olhasse para mim e ele falasse por que ele fez isso. Eu acreditava que para mim ele ia contar. Mas ele mantém a mentira até hoje? Sim. Nem posso nem falar mentira, ele mantém a versão dele até hoje. Ele tem os colegas dele do presídio, para todo mundo que está lá, para os policiais, para a família dele.
Ele já foi pronunciado? Você estava durante a audiência de instrução dele? Não, eu só fui chamada para depor, né? E aí a decisão foi depois. Sim. E ainda não foi o júri? Não, ainda estamos aguardando porque ele já recorreu 3 vezes para ser cancelado. Aí está aguardando a última vez agora, que foi para Brasília, aguardar o resultado, se vai ser ou não. Mas em princípio deve ocorrer o ano que vem. O ano que vem ou este ano, porque eu não sei se sua entrevista é entre 24 ou 25, mas deve ocorrer em 2025 com certeza. Sim. Você me falou muitas vezes de orar, de louvor, de Deus, de religião. Quando você encontrar com a sua irmã, o que você quer falar para ela? Não consigo nem falar. Vai cantar com ela. Quando vocês se encontrarem, que louvor você cantaria com ela? Ela gostava muito de uma música que falava que todo medo se vai. A gente estava ensaiando até para cantar. Todo medo se vai. É a música que as crianças entraram até no meu casamento. Eu falaria para ela que o quanto a vida dela mudou, a percepção de vida que ela tinha, a paz que ela trazia para as pessoas. É o que ajuda hoje a gente não levar tanto ódio, porque ela me ensinou muito sobre o perdão. Ela falava muito sobre perdoar, para mim perdoar as pessoas. E o julgamento era com Deus, que as pessoas faziam de mal. E às vezes me dá raiva, sabe, quando ela falava isso. Mas hoje eu entendo que o lema de vida dela era esse: manter a paz entre a família, entre todo mundo. E eu queria quando ela estava aqui com a gente. Você conseguiria perdoar ele? Ou já conseguiu perdoar o Rafael? Eu não sinto ódio dele. Eu tenho pena dele. Não sentir ódio ou sentir pena não significa perdoar. Sim, E o perdoar não significa abraçar a pessoa, e o perdoar não significa viver com ela em plenitude. Agora vamos ser coleguinhas. O perdoar significa seu peso é seu. Fica com ele. Não depende mais nada de mim. Eu aprendi isso com a vítima de um rapaz que perdeu a mãe pelo maníaco de contagem. E ele contando isso, que é muito pesado odiar. É muito pesado ficar todo dia. O ódio você odeia a cada segundo. O amor você ama, mas o ódio te prende. O ódio é uma ligação que não te desliga. E que perdoar é você ficar melhor. Sim. Ele me ensinou isso, eu fiquei muito tocado por isso. Achei muito, muito, muito necessário até para você poder sobreviver a tudo isso. Eu carreguei o ódio de uma pessoa há muitos anos e minha irmã me ensinou a perdoar. E eu acho que isso que tem me ajudado muito hoje é o lema de vida dela. Eu não levo ele, não penso nele durante o meu dia, nem durante a semana. Eu só quero que isso acabe, que a justiça seja feita e ele pague pelo que fez. Infelizmente, ele acabou com a vida que ele construiu com 12 anos com ela. Ela deu a oportunidade para ele ser outra pessoa, de mudar. E o fechar do caixão para você é exatamente essa parte. Bom, as dívidas dele devem estar lá com esse trade que nunca existiu. E os seus sobrinhos, espero que eles consigam ter uma vida mais em paz depois também. É um longo caminho. Você falou que você casou depois da morte da sua irmã? Sim. Sua irmã não teve a oportunidade de ver você casando? Não, ela conheceu ele, mas como ela estava operada, eu acabei deixando ele de lado para cuidar dela. Mas aí, após a morte dela, esse meu esposo hoje, ele voltou a ficar mais perto de mim. E eu, na verdade, eu já nem queria nunca mais nem casar na vida, né? Não queria nunca mais pensar em homem. E foi assim, eu falo que foi muito de Deus, porque a minha mente foi mudada em um mês. Em um mês, aí eu voltei a me relacionar com ele, sem medo, sem nada. E aí, depois a gente casou faltando um mês para completar 1 ano da morte dela, né? 9 meses depois, 10 meses, a gente se casou. E os seus sobrinhos que entraram? Sim. A gente fez uma homenagem para ela, que eles entrando no nosso casamento. Eles esperam que em breve a gente converse de novo, já com o julgamento feito, para você me contar como é que foi esse momento. Você vai participar, você vai estar lá, você vai ver tudo. Com certeza. Vai acompanhar.
para me contar depois o fim desse fechado caixão e essa nova vida que vai se abrir para você e para os seus sobrinhos. Fica o meu abraço, eu gostaria de te dar um abraço, mas fica o meu abraço pelo Zoom. Muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que você está no seu horário de trabalho, mas eu acho que essa homenagem sua para sua irmã é muito necessária. A vítima que foi só é falada por quem aqui está. E você é a vítima viva, no caso. Então, sua irmã só vai poder ter a história dela contada graças a você. Então, muito obrigado por você ter sido tão generosa e tão especial com a sua irmã. Só tenho a te agradecer. Um beijo grande e a gente se fala em breve, com certeza. Obrigado. Muito obrigado.